Que bom estar aqui com vocês. Reverendo irmão Eduardo, sua esposa. Legal. Que bom. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Quero dizer para vocês que a vossa vida tem muito a ver com a minha vida. Nós vivemos de desafios. De repente, se eu conversar com alguns irmãos aí, vão falar dos desafios que estão enfrentando, desafios que já enfrentaram. Pastor, se soubesse a minha vida, se conhecesse a minha vida, os desafios que eu já passei, que eu estou passando, e vou dizer para você que você vai vencer esse desafio que você está nesse momento. Mas outros desafios virão. Nós vivemos em desafios. E eu sempre costumo dizer que eu acho que não sou um cabra que foge da luta, não. Sempre enfrentei todas as dificuldades da vida, graças a Deus. Não esmoreci em nenhuma delas. Deus nos deu vitórias. E aquelas situações que eu passei que não contabilizei como vitória, mas foram grandes aprendizados para a minha vida. Grandes coisas eu trago de derrotas. As derrotas, elas nos ensinam muito. Nós aprendemos muito com a derrota. Então, querido, você achar que está num momento de fracasso, levante a sua cabeça. Porque Deus está ensinando algo tremendo para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Amém? Amém. Eu gostaria de ter visto aqui hoje algumas pessoas que ontem eu vi pulando, e que hoje não estão pulando. Pular na presença de Deus é tão maravilhoso, é tão bom, é tão extraordinário. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Depois nós vamos usar aqui o Data Show, mas por enquanto nós vamos abrir a nossa Bíblia. E eu quero compartilhar um versículo com os irmãos. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 11. Prometo aos irmãos que, se eu me alongar aqui e ver que não vai dar para terminar essa mensagem hoje, nós terminaremos domingo que vem. Mas não vamos se alongar tanto hoje, não. Porque eu quero que, no tempo que os irmãos estiverem aqui, fiquem atentos àquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Amém? Nós possamos sair daqui com alguma coisa sedimentada no nosso coração. Mateus capítulo 18, versículo 11. Acharam? Diz assim, ó. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Versículo facílimo para nós decorarmos. Não é? Vamos tentar? Porque perdido. E eu poderia até perguntar para os irmãos o que ele veio, o Filho do Homem, Jesus Cristo, salvar que havia perdido. Quem? Os irmãos podem responder para mim? Já veio um lá. Está lá, está aqui. E as respostas mais lógicas que nós podemos encontrar aqui, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores. Amém? Veio salvar os pecadores. Aqueles homens, veio resgatar do pecado a humanidade. Mas é interessante que aqui, esse versículo,
ele citou no singular. Ele não citou no plural. Ele disse o quê? Perdido. Ele disse o quê? Perdido. Hoje eu vou fazer vocês participarem comigo aqui, porque eu não quero ninguém dormindo. Vocês vão participar comigo. Está sendo transmitido, né, para o Instagram. Eu quero contar algo que aconteceu domingo passado. A minha mãe mora lá no interior com a minha irmã, lá em Limeira. Provavelmente eles vão estar vendo nós aqui novamente. Mas domingo passado eles estavam vendo o culto lá pelo Instagram. A minha sobrinha mostrando para minha avó, para minha mãe, né? Ô vó, olha lá o teu filho. Eu estava ministrando a Santa Ceia aqui. Domingo passado foi a Santa Ceia, né? Eu estava ministrando a Santa Ceia aqui, então a minha sobrinha falou, vó, olha lá o teu filho, está lá pregando e tal. Minha mãe, ela sofre de Alzheimer, né? Às vezes eu estou do lado dela, ela está perguntando por mim, né? Se eu me vi por aí. Você viu o meu filho? Eu estou do lado dela. Então ela não reconhece. Mas ela, num momento de lucidez, falou, meu filho está pregando, que Deus abençoe ele. Diz que nesse momento eu falei, amém. Eu falei um amém bem encorpado mesmo, né? Como se eu tivesse ouvido ela me abençoando. Aí terminou a Santa Ceia, veio o Júnior pregar. Aí o Júnior que pregando, aí chamou a atenção da minha sobrinha. Eu falei, olha lá, vó, agora é o teu neto que está pregando. Aí minha mãe falou novamente, meu neto, que orgulho, que Deus abençoe ele. Aí ele respondeu, amém. Aí eles ficaram tão encantados que mandaram uma mensagem para mim, né? Pois bem, queridos, o que é que Jesus ele veio resgatar, veio salvar, que se havia perdido? O pecador. Mas há algo muito maior, muito mais precioso, muito mais grandioso do que o pecador, do que o indivíduo. Jesus veio resgatar o quê? O reino. Diga comigo, o reino. O reino. Jesus ele veio para resgatar exatamente o que tinha perdido. O reino. Eu gostaria de dar show. Vamos lá, vamos trabalhar. Olha lá, ele veio salvar o reino de Deus. Ele veio para trazer de volta aquilo que havia se perdido, que era exatamente o governo desta terra, o reino desta terra. Para nós construirmos aí um fundamento, Lucas capítulo 4, você vai ficar afiado hoje aí, principalmente no Novo Testamento. Lucas capítulo 4, olha só. Lucas capítulo 4, versículo 5. Diz assim, ó. E o diabo, levando a um alto monte, quem o diabo estava levando? Jesus. Digo, Jesus. O diabo estava levando Jesus a um alto monte, e aqui eu quero dizer o seguinte, esse alto monte aqui, como eu estou pegando, já foi até cantado aqui na segunda música, esse trecho aqui da Bíblia, se vocês não prestaram atenção, né? Quando estava falando da ovelha. Mas nós estamos aqui no versículo 5. Ele diz o seguinte, que o diabo ele pega Jesus e ele vai tentar quando Jesus está lá no deserto. E ele começa a tentar Jesus. Jesus estava com fome, 40 dias em jejum. Imagina, você já jejuou 2 dias seguidos? Alguém que já jejuou 2 dias seguidos? 3 dias seguidos, então, vai. Não, 4. Não, ninguém. Um dia. Alguém já jejuou um dia, 24 horas? Já jejuei 24 horas. 24 horas. Nós estamos ruins. Nós precisamos jejuar mais. Normalmente as pessoas jejuam 12 horas. E o jejum não é para você receber bênção, não. É para você ser tratado no seu eu, na sua personalidade, no seu indivíduo, nas suas fraquezas.
E aí, diz que o diabo pegou Jesus e levou a um alto monte. Eu imagino isso como uma quarta dimensão, uma outra dimensão, pastor Ricardo, futuro pastor. Amém? Ricardo levou uma outra dimensão para mostrar o quê? Todos os reinos. Eu imagino que num monte por mais alto que ele fosse, ele não enxergaria todos os reinos, porque ele está dizendo aqui, olha, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Reino era aquilo que Jesus veio para buscar e que se havia perdido. Preste atenção. Diz aqui o versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória. Olha, Jesus veio buscar o reino. Ele veio com uma missão. Ele sabia que ele tinha uma missão de sacrifício, de redenção da humanidade, que ele passaria pela cruz, pelo martírio, pelo sofrimento, pela humilhação. Agora, espera aí. Chega o diabo e falou: não precisa nada disso. Eu vou te dar. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória. Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Jesus podia ter desmentido a Satanás. Falou: espera aí, seu mentiroso. Você não manda em nada. Não é teu. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não desmentiu o diabo. Apesar que ele é o pai da mentira. Mas nesse momento aqui, ele estava dizendo: olha, porque a mim me foi entregue. Então, ele tinha realmente uma legalidade sobre o governo desta terra. Então, Jesus, ele veio exatamente para restaurar, para salvar, para resgatar. E agora o diabo vem e oferece a ele. Ele falou: olha, eu dou a quem quero. Jesus diz que não aceitou, porque diz assim, porque ele pôs uma condição. Porque se tu me adorares, tudo será teu. A única condição de Satanás, que detinha o poder, era: se tu me adorares, tudo será teu. Ficou fácil agora. Mas Jesus responde, versículo 8. Jesus respondeu-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha só, querido. Jesus, ele recusou porque ele sabia que não precisava pegar de Satanás, porque o reino ia vir às suas mãos, independente da ação de Satanás, mas ia resgatar através da cruz. Esse é o cuidado que nós devemos tomar. O diabo, ele sabe daquilo que Deus vai oferecer para você, que ele vai dar para você, que ele vai entregar nas suas mãos. E sabe o que acontece? Ele corre na frente e vai te oferecer. E ele vai te oferecer, às vezes, coisas que você fala: não posso perder essa oportunidade. Queridos, tudo aquilo que nós recebemos de Deus vem através da cruz. E muitas vezes nós renegamos a cruz de Cristo. Nós rejeitamos o caminho da cruz, o caminho do sacrifício, porque as coisas que o diabo oferece é muito mais fácil. Preste atenção. É muito mais fácil. Fama. Quer ter fama. Por que você vê muitos artistas no final da vida em miséria?
em mortes cruéis, mortes prematuras, porque muitas pessoas com muito dinheiro, com posição social, porque receberam não de Deus, não pagaram o preço para ter aquilo. Eu trabalhei numa empresa, uma grande empresa, distribuidora de petróleo, tinha mais de 40 postos de gasolina, mas ele recebeu aquilo declaradamente, aliança. Queridos, e aí, por que Jesus sabia que ele ia passar pela cruz, mas sabia também que aquele poder ainda estava na mão de Satanás? Por quê? Porque ele havia recebido. De quem que ele recebeu? Recebeu de Adão. Não foi de Adão? Primeiro, Adão. Deu toda a autoridade para ele. Deu todo o poder. Segundo a mensagem do pastor Júnior, dia 24/7/2017, olha só. Isso é uma pregação do pastor Júnior. Deus deu governo a Adão. Deu ao homem. Adão significa homem. Deu ao homem o governo desses reinos, desta terra. Essa terra aqui é para nós governarmos. Mas Adão, ele se rebela contra Deus, ou seja, pecou contra Deus. Quando nós pecamos, o nosso pecado é uma rebelião contra Deus. E Adão, ele, com o seu pecado, ele pega e passa o governo para Satanás. Ele ficou na mão, ele ficou preso. Por quê, queridos? Por que ele falou, eu posso entregar isso para quem eu quero? Eu dou para quem eu quero, porque pertencia a ele. Por que Satanás tem exatamente isso nas suas mãos? Porque encontrou Adão uma legalidade. Querido, Satanás ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder de tocar na sua vida, nas suas finanças, no seu corpo, na sua saúde, no seu lar, no seu relacionamento familiar. Ele só vai conseguir se ele encontrar o quê? Uma legalidade. Se você der uma legalidade, Adão, ele deu uma legalidade e perdeu tudo que ele tinha. Adão tinha todo o governo, ele vivia onde ele não precisava trabalhar, ele tinha tudo à sua disposição. Os melhores alimentos, sem serem contaminados por agrotóxicos, alimentos sadios. Ele podia se alimentar e viver num ar que não tinha nenhuma poluição, não tinha violência, portanto, não tinha doença. Era só bênção, era tudo maravilha. Mas ele deu legalidade, ele deu oportunidade para que o diabo roubasse. Por isso que a Bíblia fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O nosso cuidado de crente. Então, nós vamos falar sobre reino. E falar sobre reino é muito difícil. Não é fácil. Eu tentei até trazer uma mensagem aqui, de repente, do cego de Jericó, lá de Zaqueu, subindo na árvore, Jesus chamando. Fica muito mais fácil até de receber essa mensagem. Mas Deus tem me incomodado exatamente a falar sobre reino, porque hoje nós estamos falando mais sobre reino. Essa igreja tem falado sobre reino. As igrejas têm falado sobre reino, porque é o tempo, é o momento. Jesus, quando ele veio, ele começou a falar sobre reino. Sobre reino. E esse momento agora, que se aproxima a vinda de Cristo, é exatamente o que nos leva a falar sobre reino. E falar sobre reino, se é difícil, eu imagino também que é difícil entendimento das pessoas. Se elas não estiverem abertas, se elas não estiverem
conectadas ao trono da graça, se elas não estiverem ligadas à palavra de Deus, elas vão ficar à margem. E por isso que a palavra de Deus diz, muitos serão chamados para a salvação, e poucos escolhidos para reinar. Amém? É difícil. E nós entendemos que o reino, ele está entre nós. Nós oramos isso. Nós oramos. Jesus foi ensinar uma oração e falou exatamente isso. O quê? Que o reino, seja manifesto, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Então Jesus Cristo, ele veio o quê? Representar o seu Pai aqui para o quê? Pegar de volta o reino. Aquilo que se havia perdido. Recuperar aquilo que Adão havia dado para outro, para o inimigo. Então, queridos, quando nós entendemos que Jesus veio a essa terra e pagou um preço muito alto, ele passou um preço de humilhação, de aflição, de perseguição, de ter o seu corpo mutilado, de ele ir para a cruz do Calvário. Foi um preço muito alto para que fosse apenas para a nossa salvação. E é para a nossa salvação, mas não é só apenas para a nossa salvação. E nós falamos de nossa salvação porque sempre nós individualizamos. Nós somos egoístas, nós queremos as coisas para nós. Eu quero ser abençoado, quem não quer? Eu quero. Eu quero ser promovido lá na empresa, quem não quer? Todo mundo quer. E Deus também quer. Eu quero ter dinheiro, Deus quer que você tenha dinheiro. Eu quero ter saúde, Deus quer que você tenha saúde. Nós individualizamos para as nossas necessidades, para aquilo que nós precisamos. É isso, eu quero ser abençoado. E aí, irmão, estou na bênção, estou na glória, louvado, estou bombando. Minha empresa, meus negócios, a minha vida, é só bênção. Tem que ver, nós fazemos isso. Olhamos só para nós. Amanhã, segunda-feira, nós levantamos cedo e vamos correr atrás daquilo que nos interessa. Aquilo para nós. Nosso trabalho, nosso ganho, nosso sustento. Sim. Mas há uma realidade do céu que precisa ser manifesta na terra. Há uma realidade nos céus e que precisa ser mostrada aqui na terra. De fato, Jesus, ele recuperou o reino. Ele veio, foi para a cruz, não pecou nenhuma vez, e ele foi lá e pagou pelos nossos pecados, como Marcos fez assim, pelo pecado do Marcos, pelo nosso pecado, Bruno? Por tudo, ele veio, nos resgatou da maldição, do pecado, e ainda, além disso, e mais que isso, ele recuperou o reino. Aleluia. O Rei Jesus. O Rei Jesus. Ele recuperou o que é a estrutura de governo, que precisaria ser tirado das mãos de Satanás. E junto com a estrutura, a glória e o poder desses reinos. Porque o diabo falou, eu dou o governo, eu dou a glória, eu dou o poder. Olha só, estava tudo na mão dele. Queridos, mas a igreja, a nós, o que nós estamos fazendo aqui se Jesus já fez tudo? Não. Cabe a nós aqui, igreja, efetivar esse reino. A missão que ele deu não foi para os anjos, não foi para o arcanjo, não foi para os serafins. Não, foi para nós, para a igreja, efetivar o seu governo. Então, nós estamos aqui
não é só além da nossa salvação, nós estamos aqui exatamente em função do reino de Deus. Embora a salvação seja tão importante, mas ela não pode ser o fim, mas sim o quê? O início de algo muito maior. A salvação é importante, sim, mas tem uma finalidade muito maior. Por isso que você está aqui sendo tratado. Por isso que você está aqui sendo curado nas suas mazelas interiores. Tem pessoas que têm... Eu conversava com um jovem ontem e falava, mas você viu essa pessoa, como que nós podemos entendê-la? Pela criação dela, que foi criada lá no fundo do sítio, da fazenda, e vem para a cidade, e sem instrução nenhuma, sabendo mal escrever e ler um pouco, mas sem nenhuma faculdade, e se hoje encontra nesse presente século, onde os dedos do meu neto Rafael, de 5 anos, tem muito mais informação do que eu com 2 faculdades e tantos anos de vida. A verdade é essa. Como que nós podemos tratar com uma pessoa dessa? Só Deus curando o seu interior. Por isso que tem que estar aqui ouvindo a palavra de Deus, por isso buscando a presença do Senhor constantemente, dia e noite. Não dá para ser um dia na semana, ou daqui 15 dias, 20. Não dá, porque há um trabalhar, porque se nós deixamos isso, aquilo que nós recebemos, nós acabamos perdendo em razão da nossa vida. E aí, queridos, Jesus, ele pega e vem e começa a pregar o evangelho, as boas novas. Jesus vem e começa a pregar o reino, fala, eu trago um novo evangelho, eu trago umas boas novas a este mundo, à humanidade. Mas nós devemos entender uma coisa, que a palavra evangelho, ela não foi usada a primeira vez por Jesus. Ela não foi. Ela foi usada 44 anos antes de Cristo. Ela já tinha sido usada, num contexto totalmente diferente daquele que nós usamos hoje. Diz aí a história com H, não é história com E, história verídica, que no Império Romano, quando Júlio César ia assumir o trono, o governo do Império Romano, ele foi assassinado. Não pôde assumir, portanto, o trono. E com essa morte, o Império Romano entra em crise, entra em guerra civil, em vários distúrbios. Vocês conhecem a história contemporânea, mais ou menos isso, 44 anos antes de Cristo. E nessa guerra, a briga pelo poder, já que Júlio César havia morrido, chega um momento que o seu filho, ele tinha um filho adotivo chamado Otaviano. Otaviano falou, eu vou vingar a morte de meu pai. E ele começou, então, a querer regimentar forças. Como ele ia fazer isso sozinho? Não dava para fazer, ele precisava ter aliados. E ele se alia a Marco Antônio, que vem, junta forças com ele, e eles começam a derrotar os assassinos de Júlio César. Até que chegou um momento que eles conseguiram liquidar a todos eles. Porém, ó, que é o poder. Aí Otaviano e Marco Antônio começam a brigar entre si quem que ia assumir o poder, o governo. Se tornaram inimigos, começaram a lutar, a guerrear entre eles. E chegou numa das batalhas que o navio de Otaviano conseguiu derrotar totalmente Marco Antônio. E aí ele, então, poderia assumir o trono do Império Romano. Presta atenção. Aí, o que aconteceu?
Como é que vai assumir o trono assim, dessa forma? Foi criado um slogan para a sua posse, chamado Evangelho. E os marqueteiros da época saíram pelo império gritando: olha, nós temos um evangelho, ou seja, uma boa notícia. Tem um novo rei, um rei que vai assumir o trono. Isso aí foi percorrendo as aldeias, as cidades, todo o Império Romano. Por que Otaviano não podia ir assumir o trono de imediatamente? Porque existiam opositores. Se ele chegasse lá em Roma, ele seria morto pelos seus opositores. Então se criou um clima para que ele pudesse assumir o trono. E o slogan era o Evangelho. Há uma boa notícia. Há um rei que está chegando. Há um rei que está chegando. E o exército que estava ao seu lado foi eliminando os opositores e implementando o governo de Otaviano para que chegar no momento ele tomar posse, assumir o trono, um novo rei. E assim aconteceu. Jesus Cristo, ele não fugiu do contexto histórico. E foi exatamente isso que ele fez. Ele disse: ei, há alguém que está detendo o poder, mas que vai ser deposto. Há um novo rei que vai assumir o trono deste reino. Há um novo rei que vai assumir o governo deste mundo. E ele começou, então, a pregar exatamente isso. E Jesus Cristo realmente, ele foi à cruz do Calvário. E ali, ele pôde, então, resgatar, não só aqueles que estavam perdidos, mas também o reino. Mas deixou para quem? Para a igreja assumir. Jesus Cristo, ele já havia vencido a batalha, como foi o caso de Otaviano. Mas a igreja está implementando o reino de Deus aqui na terra. Jesus Cristo, ele veio para salvar, para resgatar aquilo que se havia perdido. Mas por que ele não pôde assumir? A Bíblia diz que até os seus inimigos sejam colocados o quê? Por escabelo de seus pés. Talvez escabelo, você não conhece essa palavra. Algumas traduções falam estrado, ou seja, debaixo dos seus pés. É o mesmo contexto. Prestar atenção na história, é o mesmo contexto. É fácil entendimento. A igreja está implementando o quê? O reino. A igreja está implementando o reino. Então, queridos, nós devemos cumprir exatamente essa missão da efetivação da vitória consumada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Jesus ele já venceu. Ele já é rei. Então, queridos, nós, como igreja, nós devemos colocar todos os inimigos por debaixo dos nossos pés. É por isso que Davi, lá no Salmo 110, no verso 1, também está escrito a mesma coisa em Mateus, está escrito em Lucas, está escrito em Atos, está escrito em Hebreus, o mesmo versículo, diz assim: o Senhor disse ao seu Senhor: assenta-me à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelos dos meus pés. Queridos, então, o diabo não pode ter poder sobre a sua vida. Ele tem que viver debaixo do seu pé, querido. Não dá para ser crente de qualquer jeito. Tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade, querido. Você tem que ter autoridade para ter o inimigo sempre debaixo dos teus pés. Não dá para você deixar ele se levantar, não.
lá na empresa, lá na sua casa, virou um reboliço, por quê? Porque você deu legalidade, ele saiu debaixo dos seus pés. Ele pega a autoridade, ele cresce, ele fica grande, ele fica poderoso, e você fica em condição de derrota. Jesus falou, olha, eu estou aguardando a igreja cumprir o seu papel. E Deus falou, ó, fica aqui, à direita. Jesus não está à direita de Deus Pai? À direita de Deus Pai? Aí o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que os teus inimigos sejam colocados debaixo dos teus pés. E aí, Jesus Cristo vai voltar novamente e se assentar no trono. Então, queridos, quando nós falamos em evangelho, nós temos o quê? Um anúncio. Porque quando os marqueteiros de Otaviano saíram, eles saíram falando o evangelho, ou seja, anunciando, olha, vai ter um novo rei. Eles já estavam preparando o Império Romano para ter um novo rei. Jesus, a mesma coisa, nós estamos preparando e dizendo, olha, vai ter um novo rei que vai governar. Nós já falamos aqui em escatologia, já falamos em finais do tempo, de como Jesus vai arrebatar a sua igreja, como nós vamos participar das bodas do Cordeiro, e depois nós voltaremos para reinar aqui. Jesus vem como rei, como um governante. É o momento da efetivação desse trono. A palavra de Deus, ela se encaixa. Você pega Gênesis, pega Apocalipse, se encaixa, pega Êxodo, pega Deuteronômio, pega Levítico, pega todos os livros da Bíblia, eles se encaixam completamente. Não tem nada desconexo na Bíblia Sagrada. Então, a igreja tem uma mensagem, um novo rei. Um novo rei, e ao rei tem que submeter. Os marqueteiros do avião falaram, vai vir um rei, e vocês vão ficar submissos a ele. Vocês vão ter que se submeter ao Otaviano. O que nós estamos exatamente fazendo é dizendo, olha, há um rei e vocês têm que submeter a ele. Então o evangelho não é uma sugestão. O evangelho não é uma sugestão, olha, mas é um anúncio. Isso, se não é uma sugestão, é um anúncio, então isso muda tudo. Porque até então a igreja evangelizou e fez isso muito bem, graças a Deus. Aleluia por isso. Pelos nossos irmãos, eu lembro do meu avô, analfabeto, evangelizando. E salvou muita gente, muitas igrejas hoje constituídas, uma pessoa que era analfabeta. Mas hoje mudou isso. Antes se pregava, olha, você não quer aceitar Jesus, não? Dani, você é uma moça tão bonita. Jesus vai te arrumar um marido que você nem imagina, vai ser um príncipe encantado. Dani, você não quer aceitar Jesus, não, Dani? Olha, ele é tão bom. Olha, todas as suas mazelas vão terminar. Todos os seus problemas vão terminar. Júnior, você não quer aceitar Jesus, não? Você vai ser um homem rico, poderoso. Você vai dominar sobre essa terra. Júnior, você não quer aceitar Jesus, não? Quem não fez o evangelismo dessa forma? Eu acho que muitos aqui já fez, né, Ricardo? Já fez. Hoje é diferente, queridos. Hoje é anúncio. Querido, Júnior, olha, você tem que aceitar Jesus Cristo, sabe? Porque o rei está voltando. O rei está voltando, Dani. Você tem que aceitar Jesus, sabe? Porque não tem escolha. É um anúncio, não tem opção, não é algo opcional. Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu comigo. Olha, na semana passada, essa semana também aconteceu, mas na semana passada e agora faz várias semanas está acontecendo isso. A Eletropaulo manda um comunicado
dia tal, ele manda com antecedência, já aconteceu isso com vocês, dia tal, tal hora, vai haver falta de energia, vai desligar a energia de tal horário a tal horário. Mas quem já recebeu um comunicado assim? Para manutenção, para isso, para aquilo, tal, etc. Recebe o comunicado. Eu recebi na semana passada. Terça-feira. Então, seria de terça para quarta, eles vão fazer 23 horas, desligam para voltar às 6 horas da manhã. Aí, quando eu me dei conta, eu tenho uma viagem para Curitiba. Quando vou para Curitiba, eu saio de madrugada, eu levanto 3 e pouco da manhã, saio 4 horas, tal horário, já está tudo programado. Eu levanto, tomo um banho, desperto, tomo um café, pego o elevador, desço, aperto o botão da garagem, ele abre, eu saio, pego a estrada, vou embora. Mas aí eu recebi um aviso, um anúncio que ia ser cortada a energia elétrica. E agora, como que eu vou fazer? Como é que eu vou viajar, catar o telefone e vou ligar lá na Eletropaulo? Vocês não podem cortar, não. Porque eu vou viajar e vou precisar de ter energia elétrica aqui de madrugada. É isso que acontece? Não. É um anúncio. Não é uma opção. Falou, você quer que corte a energia elétrica aí, tal hora, da tal hora a tal hora? Não te dá opção. O Evangelho, querido, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não tem opção. Então, você tem que anunciar, olha, um novo rei está voltando. E você tem que se dobrar o seu joelho perante ele. O que foi? Você está pegando pesado comigo. Ou você dobra agora, ou vai ter que se dobrar depois. Porque a palavra de Deus diz que todo joelho perante ele se dobrará. Todo joelho aqui, ó. Está em Isaías, está em Romanos, mas está em Filipenses 2,10, diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Não importa aonde você possa estar. Todo joelho vai ser dobrado perante ele. Então, queridos, não tem opção. Não é opcional, não é uma... Quando você compra um carro lá, ó, tem uns opcionais aqui. Você quer um banco de couro, você quer um AM/FM, um CD pendrive, não. Sei lá, opcional, né? Você quer com roda, ou roda liga leve, sei lá, vocês sabem melhor que eu. Uma sugestão, é anúncio. É o que nós devemos falar, queridos, ó. Infelizmente, você não está querendo, está seguindo outros caminhos. Mas um dia, você vai dobrar o seu joelho perante o Rei. O Rei Jesus, que conquistou na cruz do Calvário os reinos deste mundo. E isso, quem tem que fazer? É a igreja. A igreja vai ter que apresentar, fazer esse serviço. Esse é o nosso trabalho. Isso é aquilo que nós devemos fazer, queridos. Nós não podemos deixar de anunciar daquilo que nós conhecemos, que nós sabemos, que nós recebemos. A nossa missão exatamente está aí, em anunciar o reino de Deus. Sabe, queridos, eu gostaria de falar muito ainda sobre isso aí, então vou deixar para domingo que vem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, queridos, domingo que vem eu quero complementar, porque tem bastante coisa, e aí nós vamos para as 9h30, e eu quero que você saia daqui sabendo que você vai participar de um governo. Queridos, eu não quero só ser chamado, mas eu quero ser escolhido. Essa igreja prega para que você seja escolhido, não só chamado. Vai haver uma grande diferença, de repente, lá no futuro, quando você estiver na glória, espera aí,
Cadê o fulano de tal? Quem é aquele irmão que ficava lá na porta? Lá na porta. Ele não está aqui no meio, não. Não, olha lá para frente, lá. Não, lá em cima. Você está vendo? Ele lá. Ele está lá. É para isso que nós somos chamados, queridos. Nós somos chamados para reinar. E começa aqui na terra. Você está fazendo a oração de Mateus 6. Continue fazendo a oração de Mateus 6, 6:10. 6:10. Mas olha, põe isso além dos lábios. Põe isso no coração, na sua mente. E nós vamos falar em mente no próximo domingo, se Deus nos permitir. Põe isso, que é uma mente diferenciada. E nós, como igreja, vamos viver isso em nome de Jesus. Passe a reinar, querido. Você não é para viver como plebeu, pobre. Você é rico no Senhor. Você faz parte de um reino aqui na terra. Deus quer exatamente manifestar a sua glória aqui na terra. As riquezas dos céus, ela tem que ser manifestada aqui na terra para a sua vida. Então não é para você viver uma vida de pobreza, de fracasso, de frustração. Não, Deus quer te erguer, te levantar para fazer a diferença neste mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, e por isso que nós temos um preço para pagar, muito alto. Por isso que eu falei no começo aqui da minha fala, nos desafios que nós temos que enfrentar. Não é fácil, não é fácil. Vem aqui falar simplesmente, você vai ser salvo e ir para os céus. Que tudo está a seu favor. Mas não dizer para você o que você tem que fazer, qual o procedimento teu, qual tem que ser a sua postura, o que é que Deus espera de você, o que é que Deus espera de você, lá no seu trabalho, lá na sua família, o que é que Deus espera de você, na sua igreja, o que é que Deus espera de você. Não dá para ser apenas uma pessoa salva, é importante, mas você já ganhou a salvação. Isso é o início de algo muito maior, que Deus vai fazer na sua vida. Nós vamos falar em transformação de cidade, em transformação de país, mas como que isso vai acontecer? Através de você. Você é o canal, você é o instrumento. Pastor, mas isso já foi pregado sim, nós queremos lembrar isso. Nós queremos reavivar na nossa memória exatamente aquilo que de repente já foi pregado com outras palavras, com outras citações bíblicas, mas que Deus levante essa igreja para fazer a diferença. Sabe, queridos, pessoas estão passando aqui e daqui a pouco elas vão ser assassinadas. Pode ser que não seja hoje, logicamente não quero isso. Se não forem assassinadas no seu corpo físico, vão ser assassinadas nos seus projetos, nos seus sentimentos. Pessoas que estão passando aqui estão escravizadas no álcool, no vício, das drogas, da religiosidade. Quantas pessoas aqui estão passando e precisam de algo para suas vidas, uma esperança para suas vidas. A minha oração durante essa semana vai ser exatamente: Senhor, conscientiza-nos do teu reino no meu reino particular, em mim, habita em mim, Senhor, de tal forma que eu manifeste o teu reino. Senhor, muda a minha postura de tal forma que eu manifeste o teu reino aqui na terra. Senhor, me capacite de tal maneira que eu possa ajudar a implementar o teu reino aqui na terra. Ele não conta com anjos,
com arcanjos, querubins, serafins. Não, conta com você, igreja. A minha oração é exatamente que você passe essa semana não perturbado, não, mas com um coração alegre, dizendo: eu tenho uma herança de rei, eu tenho uma hereditariedade, olha só, minha língua está ficando dura, de rei. O meu DNA é de rei, de rainha, é de rainha. A nossa postura, queridos, tem que ser de autoridade. Nós vamos falar sobre isso, de autoridade. Aleluia. Feche seus olhos, ore comigo. Não sei como você quer manifestar o reino de Deus aqui na terra, eu não sei. Eu não sei como você pode manifestar o reino de Deus aqui na terra. A palavra de Deus nos dá vários ensinamentos sobre isso. Aleluia. Pai, eu apresento aqui a tua igreja, Senhor. Aqueles, Senhor, que tu já chamaste, Senhor. E também aqueles que tu escolhestes, ó Deus. Senhor, que tens já liberado capacitação, já tem liberado dons. Senhor, já tem liberado, Senhor, condições intelectuais. Senhor, condições financeiras. Tem dado posição de influência. Pai, aqui estão os seus filhos. Deus, tu conhece a limitação de cada um de nós. Mas, Senhor, eu sei que tu estás mudando essa situação. O teu reino vai ser implantado aqui, sim, Pai. Eu quero participar desse projeto. Pai, eu quero participar desse propósito que é dos céus. Senhor, que está invadindo a terra. Embora Satanás, Senhor, tenha usado muitas pessoas para denegrir a igreja, para impedir a igreja, os seus escolhidos, ó Pai. Mas o teu reino vai ser implantado aqui na terra. Pai, eu quero participar disso. Eu quero que meus irmãos participem disso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem deseja participar desse projeto, diz um amém bem forte. Amém. Aleluia. Então, queridos, nós somos participantes do reino do Senhor. Participantes do reino de Deus. Jesus, ele veio exatamente para resgatar o que se havia perdido. Não foi algo fácil, não. Mas ele fez. Ele conseguiu. Porque ele é Deus. Jesus é Deus. E, queridos, nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Por isso que, se hoje você é humilhado, humilhada, amanhã, quando você estiver lá na glória do Senhor, no reino do Senhor, você vai estar reinando em posição de destaque. E as pessoas que te humilharam vão olhar para lá, mas não é aquele lá? Que a gente não dava nada por ele, não é ele? Não é ele que vai mandar? Queridos, é neste reino aqui. Nós temos já falado sobre os fins do tempo, como vai acontecer, escatologia. Nós não podemos perder o foco. Queridos, mas enquanto isso não acontece, queridos, você tem que ser vitorioso. A palavra de Deus para Abraão, falou: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E quando Abraão chegou lá e viu só deserto, o que aconteceu com o deserto? O deserto floresceu. O deserto floresceu. Queridos, essa profecia, ela já se cumpriu lá em Israel. O deserto floresceu. Queridos, não dá para ficar brincando de faz de conta. Mas que Deus estabeleça no seu coração o trono dele. Que a sua vida seja exatamente aquele que vai exatamente expor o reino de Deus neste mundo. Amém? Deus abençoe os irmãos.
pretendo, domingo que vem, estar terminando essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Amém.